Olá, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, a Pro está aqui novamente, né, para continuarmos aí com as nossas videoaulas, e aí mesmo que distante, mesmo que a Pro esteja aí do outro lado da tela, você continue aprendendo. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos, né, nessa videoaula. A videoaula de agora é de matemática e ciências naturais, e aí nós vamos lá estudar, neste momento, sobre quais as partes de uma planta. Olhem só, as plantas aí são seres vivos, né, que estão presentes no nosso dia a dia, em diversas situações, mas a gente pode observar que elas são constituídas aí por partes diferentes. E é muito importante pensarmos aí que as funções de cada parte da planta aí fazem parte da sua forma de vida, né? Elas precisam aí que cada parte desempenhe aí ações e funções para se manter viva. Assim como o nosso corpo também tem diversas partes e cada parte com a sua função. Mas a gente vai observar isso agora nesta videoaula, né? Quais são as partes da planta e como é que elas estão aí inseridas, né? Nesse movimento de sobrevivência do ser vivo aí nas plantas, um ser vivo tão variado que existe aí presente no mundo inteiro. E aí, para começar, a gente vai ouvir um pouquinho da música cantada aí pela palavra cantada, chamada Planta Bambolê. Ei! Palavra cantada! Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, mas precisa muito vento que não pare de soprar. Posso também as flores sacudir, mas precisa muita chuva para me fazer florir. Quando nasci, a crise me pegou. Não era mais semente, mas também não tinha flor. Eu quis sair, andar pelo país, mas quando olhei pra baixo tinha um caule e uma raiz. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. O que fazer pra uma planta se mexer? Só dá pra requebrar ou girar um bambolê. Posso também às vezes balançar, Mas precisa muito vento que não pare de assoprar. posso também as flores sacudir, Mas precisa muita chuva para me fazer florir. As folhas verdes vão surgir, aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir, As doces e azedinhas logo logo estão aí. as folhas verdes vão surgir, Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir. As doces e azedinhas logo logo estão aí. As folhas verdes vão surgir, Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir, As doces e azedinhas logo logo estão aí. as folhas verdes vão surgir, Aquelas bem sequinhas pouco a pouco vão cair. as frutas novas vão surgir. As doces e azedinhas logo logo estão aí. Foi ouvindo, né, o que a música aí vai passando, nós observamos aí o ciclo de vida da planta, que nos mostra aí que a planta é um ser vivo, porque ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela também morre. E aí passa por vários processos, desde o nascimento, né, precisando aí de todas as suas partes para que esse processo seja concluído. E a gente percebe isso na música, né, falando aí de diversas partes da planta, a raiz,
o caule, as folhas, as flores, os frutos. Eu acredito que as partes da planta não sejam aí nenhuma novidade para vocês, que vocês já conheçam, né? Quais partes formam aí, né, as plantas. Mas é importante a gente revisar e a gente estudar sobre a utilidade de cada parte dessa, entendendo a necessidade que a planta tem de cada parte desempenhando a sua função. Então, aí, qual é a importância das plantas? A gente, antes aí de observar quais partes, né, e qual a função de cada parte da planta, é necessário a gente compreender que as plantas têm um papel fundamental para a manutenção da vida na Terra. Além de tornarem nosso planeta mais bonito e agradável, as plantas também liberam oxigênio, gás que permite a nossa respiração, né? A respiração também de outros seres vivos. E as plantas, elas nutrem os solos e ajudam também a produzir alimentos e também se interferem aí na própria produção da água, no ciclo da água. Então, as plantas são seres vivos essenciais para que não só, né, a nossa vida, a vida dos seres humanos, seja mantida, como a vida também de outros seres vivos que fazem parte aí, tá, do nosso planeta. Mas aí vamos, então, para as partes da planta. As partes da planta são raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. E aí as plantas são seres vivos e assim como as pessoas também passam aí pelo mesmo processo do ciclo de vida, né? Nascem, crescem, se reproduzem e também morrem. E aí, para as plantas viverem, cada parte da planta precisa realizar seu trabalho, realizar a sua função. E aí, vamos conhecer, então, cada parte das plantas? Vamos lá observar. A primeira parte que a gente vai conhecer é a raiz. Então, a gente percebe que as raízes, elas não são iguais, né? Existem aí formas, né? Formatos de raízes diferentes em cada tipo de planta. A raiz é a base das plantas. O seu trabalho é puxar da terra a água e os nutrientes para as plantas, como se fosse um canudo num copo de água. A raiz também tem a função aí de fixar, né? De segurar a planta na terra. Então, a maior parte das raízes fica embaixo da terra e pode ter vários formatos e tamanhos. Você sabia que nós comemos algumas delas? Pois é, né? Muitas raízes são utilizadas aí na nossa alimentação e estão presentes no nosso cotidiano. Então, além de ter utilidade para a planta, vai ter utilidade também, né, para nós, para as pessoas. Outra parte da planta aí é o caule. Olhem só. O caule é a parte que deixa a planta de pé, né, responsável aí pela sustentação da planta. O seu trabalho é levar os nutrientes que a raiz sugou e repartir pela planta toda. Ele também pode ser chamado de tronco, e nem sempre os caules aí são iguais, os troncos são iguais. Cada planta pode ter um caule de tamanho, formato, textura e cor diferentes. E a gente observa dentre a variedade, né, tão grande de plantas que existem aí no mundo inteiro, que os caules, eles são realmente diferentes, né? Dependendo do tipo de planta, vai ser um caule mais fino, mais grosso, né? Mais forte, um caule mais flexível, mais firme. Então, as plantas vão vão ser formadas aí por diversos tipos de caule. O caule é muito importante para todos nós. Além de comermos alguns deles, eles também servem para a produção do lápis, utilizando a madeira, né? E também o papel que a gente usa na escola e em outras atividades também. O caule também nos fornece madeira, né? Quando a gente fala dos caules aí mais grossos, mais extensos, das árvores maiores, nos oferece o material da madeira para a produção aí de móveis e de diversos tipos de objetos que são necessários aí no nosso dia a dia.
Então, a gente percebe que o caule também pode ser utilizado na nossa alimentação. Olhem só como as plantas são importantes, né? E que cada parte da planta tem a sua importância. Para a planta, a importância também para os outros seres vivos. E aí chegamos na folha. Olhem só. A folha normalmente é verde, mas aí pode ter folhas, né, de outras cores, porque tem aí a clorofila. No caso, aí a intensidade, né, da cor verde vai estar relacionada a essa substância, a clorofila, que é como se fosse uma tinta. O trabalho da folha é transformar a luz do sol em energia. Isso faz com que as plantas cresçam saudáveis. E aí há algumas folhas que nós podemos comer, né? Nós podemos utilizar em nossa alimentação. As saladas, tão boas para a nossa saúde, são feitas aí com folhas, né? E sua grande parte, o ingrediente principal das saladas, normalmente nós utilizamos folhas. Todas as folhas são comestíveis? Não, né? Mas existem aí, né, muitas folhas que nós utilizamos em nossa alimentação e que têm outras utilidades também, para fazer chás, né? Remédios. E aí a gente observa as folhas com uma importância muito grande na nossa vida por conta da respiração, né? O processo de produção do alimento da planta. A planta é um ser vivo que produz o seu próprio alimento. E aí a gente chama de um ser autótrofo, né? Porque produz aí, tem capacidade de produzir o seu próprio alimento. Ela absorve luz do sol, né? E transforma aí o gás carbônico em oxigênio. Então, a planta respira ao contrário da gente. A gente respira oxigênio e libera, né? A gente inspira oxigênio e expira, e coloca para fora gás carbônico. A planta faz o contrário. Ela leva para dentro dela gás carbônico e libera o gás oxigênio. Então, a planta contribui muito, não é? Com a nossa respiração. Por isso as pessoas têm mania de colocar, olha, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. E a gente observa a importância da floresta amazônica não só nessa questão do ar, né? Mas em muitas outras situações que envolvem aí a nossa vida. Mas falando aí da importância da folha, a gente percebe aí o quanto as plantas têm utilidade na nossa vida quando a gente pensa em cada parte dela e como é que ela está aí nos ajudando em nossa sobrevivência. E além das folhas, nós temos aí, ó, as flores. A flor deixa as plantas mais bonitas e cheirosas, né? Mas o seu trabalho não é só enfeitar as plantas, não. A principal tarefa da flor é formar os frutos e as sementes. Então, é nas flores que estão aí os órgãos reprodutivos das plantas, né? E aí as flores, elas são diferentes, vão variar de acordo com o tipo de planta também, da mesma forma que as raízes, que os caules, que as folhas não são iguais, as flores também não são iguais. E a responsabilidade maior da flor é participar do processo de reprodução das plantas, fazendo aí com que o fruto saia, né, a partir desse processo e a planta possa dar continuidade ao seu ciclo de vida. Lembra lá que a Pro falou que as plantas são seres vivos que nascem, que crescem, que se reproduzem? Pois é, a flor aí é um órgão, né, é uma parte da planta muito importante aí nesse processo de reprodução. E aí a gente vai falar também do fruto, olha só. O fruto é a parte da planta que nós mais comemos, né? E aí tem diversos tipos de frutos e frutas. Os frutos são gostosos, nutritivos e também tem o trabalho aí de proteger as sementes. Então, o fruto também está aí participando do processo de reprodução, porque a maioria das sementes estão guardadas, protegidas aí dentro de cada fruto. E é importante a gente perceber a variedade, né? Os formatos, os sabores e de que forma os frutos, né, podem ser introduzidos aí na nossa alimentação. E em outras utilidades também, né, que os frutos são colocados aí
em função das ações, das necessidades dos seres humanos. E aí nós chegamos na outra parte da planta, né, que é a semente. E olhem só, a semente normalmente ela é pequena, fica escondida dentro do fruto e o seu trabalho é dar origem a uma nova planta. Então, as plantas que utilizam, né, o processo de reprodução através das sementes, vai utilizar essa parte para que esse processo ele aconteça. Então, pode acontecer de forma natural, né, onde dentro do próprio ciclo, do comportamento da planta, porque, por exemplo, nem sempre as sementes vão ser plantadas, então, pode acontecer no formato natural ou pode ser aí utilizada dentro dos plantios organizados na agricultura, né? Nas lavouras, aí, nas roças, nas fazendas, onde esse processo de incluir a semente na terra e fazer com que ela, a partir dela, né, brote uma nova planta, seja um processo realizado pela ação humana. Mas as plantas também fazem esse processo de forma natural, quando estão lá na natureza, no ambiente onde a ação humana não interferiu. Por exemplo, numa floresta, como é que as plantas que se reproduzem através das sementes, árvores, né, grandes, elas seguem esse ciclo de reprodução se ninguém está lá, né? Normalmente aí os frutos eles caem das árvores, o fruto vai entrar em decomposição, a semente vai entrar em contato com a terra, tudo de uma forma natural. E dessa semente uma nova árvore, uma nova planta vai surgir. E pode passar pelo processo onde o ser humano, onde o agricultor, onde o produtor vai lá na terra e coloca as sementes para que a partir daí esse processo, né, recomece, o processo aí de nascer uma nova planta e fazer o uso daquilo que a planta pode oferecer às pessoas. E aí a Pro traz essa imagem para a gente observar a grande variedade das plantas que estão aí ao nosso redor, nos diversos ambientes, né, que compõem aí os espaços no mundo inteiro. E a gente já observou que as raízes são diferentes, os caules são diferentes, as folhas, as flores, os frutos e também as sementes. Essas variações vão compondo aí, né, a grande diversidade de plantas que formam aí as florestas, que formam as regiões, os biomas, né, que existem aí espalhados no mundo inteiro. Então, é bem importante a gente perceber que as plantas, elas variam, né, de acordo com o clima, de acordo com o tipo de solo. Então, elas têm diferenças relacionadas também ao espaço em que elas estão. Então, existem plantas, por exemplo, que são típicas daqui da região de Feira de Santana, ou que são, né, da região Nordeste, que não vão ser encontradas, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ou até em outras regiões do Brasil. Tem plantas que são típicas aí do Japão ou lá da Europa. Então, cada região, cada localização vai ter aí as suas plantas específicas. A gente observa aí, diante, né, do desenvolvimento da civilização, diante das explorações, muitas plantas, elas são levadas de um lugar para outro. E, às vezes, uma planta que é típica de um lugar, ela é transportada e ela vai ser cultivada num outro espaço. Às vezes vai se dar bem se o clima, se o tipo de solo for parecido ou não, mas existem também essa transição, né, de levar uma planta que é típica de um lugar, de um espaço, para outro espaço. Mas aí, quando a Pro coloca essa imagem, o que é que vocês pensem? Ó, será que as plantas são todas iguais? Não, não são todas iguais. Elas podem variar de diversas formas. Às vezes, até terem plantas da mesma família, plantas muito parecidas, mas a gente vai observar ali pequenas diferenças no formato da folha, na cor da flor e em outras questões que são importantes a gente observar. Então, olha só a resposta. Será que as plantas são todas iguais? Não, não são todas iguais.
E aí a Pro coloca essa pergunta, e você sabe o que é um bioma? Por que a Pro colocou essa pergunta? Porque é importante, quando a gente pensa aí na grande variedade das plantas, pensar nos espaços geográficos, né? Que cada planta, cada família, cada espécie de planta ocupa. E a Pro trouxe esses mapas para a gente perceber aí, não é? Que a vegetação que forma os lugares, ela varia. Como a Pro já falou, varia entre os continentes, entre os países, e também no próprio Brasil e na região Nordeste. Mas, Pro, o que é um bioma? Você sabe o que é um bioma? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal agrupados num determinado espaço. Então, vão ter ali, né, plantas e animais típicos de determinada região, de determinado espaço geográfico, formando um bioma. Então, vão existir, por exemplo, na Bahia, regiões, né, localidades, onde vão ter seus próprios animais, suas próprias plantas, assim também como em regiões do Brasil e em regiões do mundo inteiro. E esses mapas falam justamente sobre isso. A gente observa aqui, ó, nesse primeiro mapa aqui que a Pro colocou deste lado, os biomas, né, ou os conjuntos aí de flora e fauna que fazem parte do Brasil. E a gente observa aí o mapa dividindo em bioma da Amazônia, o bioma Caatinga, bioma Cerrado, aí tem o bioma do Pantanal, o bioma da Mata Atlântica, e aí tem o outro bioma, que é o bioma do Pampa, bioma Pampa, que está lá na região sul do Brasil. E a gente observa aí que essas regiões, né, possuem, então, vegetação e possuem também animais, seres vivos que são relacionados a esse espaço. Na região Nordeste, a gente já observa aqui uma variação em relação aos biomas. Então, aparece aqui a Amazônia, um pouquinho da Amazônia ainda, não é? Que pega aqui o Maranhão, o estado do Maranhão. Essa parte amarela aqui corresponde ao bioma da Caatinga. A parte alaranjada aqui, pegando os estados do Maranhão, Piauí, também um pouco da Bahia, a gente já observa o Cerrado. E a parte verde clarinho, né? Correspondendo mais à parte litorânea da região Nordeste, a Mata Atlântica. Então, a gente percebe na região Nordeste a presença de 4 biomas. E por que a Pro está falando em bioma, né? Para a gente pensar aí nessa pergunta, nesse questionamento. E qual é o bioma de Feira de Santana, né? Como são as plantas daqui de Feira de Santana? A Pro trouxe esse mapa aqui, que já traz, né, uma relação a esse espaço chamado aqui Agreste, que corresponde justamente ao espaço geográfico em que Feira de Santana está situada. Se a gente observar aqui a Bahia, ó, Salvador está mais ou menos aqui, então a gente observa a Feira de Santana fazendo parte aí do Agreste. O Agreste é uma zona aí de transição, onde a gente pode perceber tantos biomas aí relacionados à mata, né? Mas também relacionados à caatinga, percebendo aí a caatinga como um bioma predominante. E aí a gente percebe que nos espaços de Feira de Santana, né? Principalmente antigamente, existiam aí florestas tropicais, mas aí que foram, em sua maioria, devastadas pela ação humana. Mas a gente percebe aí como predominância o bioma da caatinga, que é um solo pedregoso, né? O solo mais seco, percebendo aí também uma variedade de plantas que são típicas aí, principalmente os cactos, né? E algumas plantas que não necessitam ou que se adaptam aí a esse clima mais seco, com menos chuva. E aí a gente chega agora, ó, para observar, né, toda a questão de localização, de biomas, de vegetação, observando esse gráfico aí, o que será? Ao observar os mapas, percebe-se a importância de entendermos sobre localização e movimentação. Isso pode ser feito através de um plano cartesiano. Já ouviram falar nisso? Você sabe o que é um plano cartesiano? Olhem só. Plano cartesiano trata-se de um plano constituído por 2 retas numéricas perpendiculares nas quais é possível marcar localizações.
Então, quando fala em retas perpendiculares, é porque elas estão aí, ó, em direções diferentes. Tem uma reta horizontal e uma reta vertical. E elas são numeradas. Nesse caso aqui, ó, a reta horizontal está numerada até o 6 e a reta vertical também numerada até o 6. E para que essas retas vão servir? De que forma elas vão se ligar no mapa? Quando a imagem de um mapa, né, ele é planificado, normalmente aí esses planos vão ajudar na localização de determinado ponto. Aqui, nesse exemplo, tem a localização, né, desse inseto, que ocupam aí como coordenada desse plano cartesiano as coordenadas 5 e 4, porque a gente percebe que o ponto tem em comum, né, a direção aí dos pontos 5 e 4, quando a gente observa as retas horizontais, a reta horizontal e a reta vertical. E aí, observe, então, o plano cartesiano, o mapa do Brasil. Eu estou trazendo esse exemplo para a gente perceber de que forma o plano cartesiano ele pode ser utilizado no mapa. Nesse exemplo aí é o mapa do Brasil, mas pode ser incluído aí no mapa de Feira de Santana, no mapa da Bahia, no mapa da região Nordeste e nos diversos tipos de mapas que nós temos. E vai ajudar a localizar pontos através aí, ó, do cruzamento, né, entre retas que são baseadas na numeração aí do que aparece aí como retas perpendiculares, que é a reta que está no horizontal e outra reta na vertical. Então, neste plano cartesiano aqui, né, as retas, a reta horizontal está numerada e a reta vertical foi utilizado letras, né, para localizar os pontos onde podem se cruzar e formar cruzamentos com as retas traçadas a partir do horizontal. Então, a gente observa aqui vários pontos em comum, onde as retas verticais e horizontais, elas se cruzam. E isso vai permitir a localização quando se coloca em um espaço geográfico. E aí, a Pro tem um desafio. Percebendo aí diante do que a gente estudou, né, sobre Feira de Santana, nas aulas também onde a gente estudou sobre mapa, a gente já percebeu aí onde mais ou menos ou aproximadamente a gente pode visualizar ou definir como localização de Feira de Santana. Então, para colocou a pergunta: onde está a Feira de Santana? Quais as coordenadas de sua localização? Então, observem só. Percebendo que aqui é o mapa do Brasil, não é? Apesar de ter o formato aí bem parecido com o mapa da Bahia, mas aqui é o mapa do Brasil, a gente observa aí pelos pontinhos, determinando aí algumas capitais. A gente identifica logo o pontinho que determina a localização de Salvador, que é a capital da Bahia, o nosso estado. E a gente entende que Feira de Santana está próxima à capital da Bahia, Salvador. Então, nesse sentido, a gente pode compreender que Feira de Santana, né, ocupa esse quadrante, né, ocupa mais ou menos aqui esse espaço. Se a gente tivesse que determinar coordenadas de localização para nos orientar ou para orientar alguém, de que forma a gente poderia localizar a Feira de Santana utilizando aí, ó, as coordenadas? Então, a gente observaria que o espaço direcionado à Feira de Santana está aí no espaço da coluna, né? Na linha horizontal aqui numerada pelo número 5. E no caso aqui, ó, da linha, que no espaço vertical está numerado com a letra F. Então, nesse caso, a coordenada geográfica para a localização aproximada de Feira de Santana será aí 5F. Então, se a Pro não tivesse feito essa localização, mas eu tivesse dito, olha, Feira de Santana está aí com a coordenada geográfica de 5F. Então, você já saberia, né, observar o ponto de encontro entre uma linha ou uma coluna, no caso aí, horizontal e vertical, e determinar a coordenada, determinar a posição desse espaço. E aí tem outra possibilidade. O agreste, onde está localizado e quais as coordenadas?
Lembra aí que o Agreste pega um pouco, né? Faz um traço aí, dividindo um pouquinho da região Nordeste como um todo. Então, a Pro colocou aqui mais ou menos a localização do Agreste, que é onde Feira de Santana também está situado. E aí, quais são as coordenadas? A gente percebe aí que não ocupa apenas um ponto de encontro entre as linhas, né? Ou entre as colunas aí, vertical e horizontal. Então, a gente percebe aqui, dentro aqui da coluna, né? Sempre no mesmo espaço da coluna numerada com 5, mas quando a gente observa as linhas, a gente percebe que ocupa mais linhas. Então, participa aí a letra F, a letra H e a letra I. Por isso que as coordenadas foram aí 5F, 5H e 5I. Entenderam aí como é que o plano cartesiano pode nos ajudar, né, na localização e também na movimentação? Pois é. Então, agora é com você, de olho aí na atividade que a sua própria professora preparou, certo? A gente se encontra aí no próximo momento, turma. Tchau, tchau.